Oi, professor William, oi, professor André. Meu nome é Bruno, vou estar aqui apresentando o trabalho 2 da disciplina de Ciência de Dados. Vou passar aqui para a tela do código para começar a apresentação. Tá? Primeiramente, eu dividi o código na fase de exploração, tratamento de dados e logo a partir de processamento e deploy. Primeiramente, eu começo analisando aqui tudo o dataset, né? Aqui eu faço uma alteração na nome das colunas para deixar tudo padronizado. Aqui só estou observando a distribuição das classes quanto da variável objetivo, né? Logo por aqui eu só estou printando as categorias, a distribuição dos dados de cada atributo, né? Então eu estou observando quais atributos têm valor numérico, quais são valores categóricos e assim. O primeiro que dá para perceber, um dos primeiros tratamentos que eu fiz foi eliminar esse atributo daqui, que tem só duas categorias, que é sim e nulo. Como pelo menos eu não encontrei uma forma de gerar de obter essa informação, né, dos valores nulos, eu eliminei essa coluna daqui, porque não tinha uma forma de inferir esses valores nulos. Então, para mim, não ia aportar um valor preditivo, né? E logo, eu plotei todos os valores, a quantidade de nulo em cada atributo. Aqui dá para ver que esses três atributos aqui são os que mais têm valores nulos, né? E os três também são atributos categóricos. Então, o que eu fiz para completar esses valores nulos é criar uma nova classe chamada unknown, ou seja, não conhecido, porque para mim é mais certo fazer isso que preencher pela moda, tendo em conta que são muitos valores o que não temos nesses atributos. Então, também eu fiz o mesmo para PRI. Então eu fiz, como não acho muito certo inferir a raça do cachorro, né? Eu criei uma nova classe chamada unknown também para essa classe aqui. Então, para o caso de breed size, se a gente pensa assim de forma intuitiva, né? A gente poderia atribuir o valor à categoria breed size baseado no tamanho, no peso do animal. Então, temos três classes para breed size, que é pequeno, mediano e grande, né? Que é o tamanho da raça, né? Então, se a gente pensa assim de forma intuitiva, o peso do animal tem que inferir o tamanho da raça, né? Eu testei então essa hipótese aqui, com esse boxplot. Se essa hipótese é verdadeira, a gente teria que ver esse boxplot daqui para pequeno um pouquinho mais para baixo e esse boxplot para grande um pouquinho mais para cima. Lendo esse formato do boxplot, a gente acabaria confirmando essa hipótese. Mas como não aconteceu isso, a hipótese que eu falei é errada, né? Então, tendo em conta que esse atributo não tá apresentando um valor real, né, que teria que a gente observar se a gente olha o mundo real, eu decidi eliminar esse atributo porque vai treinar um modelo que não vai funcionar bem em caso da vida real, né? Então, eu tirei esse atributo. Agora aqui eu começo a observar os valores numéricos, a observar as distribuições deles, né? Aqui dá para observar que somente dois dos atributos têm uma distribuição normal e os outros não. Esse daqui tem valores discretos, esse daqui é uma distribuição quase clara, né? Então, a partir daqui eu decidi tomar diferentes aproximações para cada distribuição, para cada atributo. Então, para esses casos que tem uma distribuição normal, eu decidi completar os valores nulos utilizando a média, né? E para os casos que são não normal, que eles têm uma distribuição não normal, eu decidi completar os valores nulos com a mediana. Eu acho que é uma decisão matematicamente mais certa, né? Então, a partir daqui, eu começo o treinamento do modelo. Aqui somente estou colocando a distribuição de classe, né, para ver o que é o erro da classe maioritária e ver como que mais ou menos é a distribuição das classes graficamente. E aqui eu começo a imputação, né, que é o que se faz para completar os valores nulos, seguindo aquela estratégia que eu falei, né? Completamos os atributos numéricos que tem uma distribuição normal com a média, atributos numéricos que não têm uma distribuição normal com a mediana, e os atributos com valores categóricos a gente completa com uma moda, né? Com exceção daquele aquele nos quais eu gerei uma nova classe, né? Que era aquele que eu mencionei anteriormente, né? Então, basicamente, aqui estou criando o pipeline, estou seguindo essa estratégia que eu mencionei, de imputação, com a mediana, com a média, e most frequent para esse daqui, para essas colunas acessadas, né? Que vai ser para most frequent é o que utiliza a moda, né? Eu estou gerando aqui os pipelines para cada modelo, KNN e Run Forest, e aqui uma parte pequena do código que eu utilizei para ver a complexidade computacional de cada modelo. Aqui a parte do código da evaluação estatística, utilizar teste Wilkinson, que é o mais certo, né, para o nosso caso, que não temos uma distribuição normal. Bom, aqui dá para ver a complexidade computacional do treino e na avaliação. Dá para ver que o Random Forest ele é muito mais computacionalmente, consome mais recursos, né, para o treino, mas no momento da predição ele é menos custoso que o caso do KNN. Então, esqueci de colocar no código no momento que estava gravando a diferença nos fold, né? Aqui dá para ver quando calculamos as diferenças entre o resultado de cada fold, dá para ver que ele não segue uma distribuição normal, então por isso a gente escolhe lá mais para frente o teste Wilkinson, e dá para ver que o Random Forest ele é consistentemente nos 5 folds melhor que o KNN. E agora vamos utilizar o teste Wilkinson para verificar essa significância. Então, aqui dá para ver, esqueci de mencionar que eu utilicei 5 folds para cada modelo, e aqui dá o teste de significância Wilkinson, né? Daqui dá para ver que não existe diferença entre os modelos, diferença estatística significativa, né? E aqui eu estou plotando, assim, ó, os resultados que eu calculo com a matriz de correlação, né? Aqui eu ploto esse daqui para o modelo ganhador, que é o Random Forest, né? Que ele teve o melhor comportamento de forma geral aqui com o critério que eu coloquei aqui. Então, por média simples, ele acabou ganhando, né? Então, mas esse não é eu não vou acabar selecionando o modelo somente porque ele se comportou melhor na média simples, tá? Eu só selecionei por enquanto desse jeito, né? E a avaliação final é essa daqui. Então, eu peguei os dados daqui do set de validação. Eu plotei aqui nessa tabelinha aqui.
Então dá pra ver que, em geral, o modelo de Random Forest, ele mostrou um melhor desempenho, né? E o KNN dá pra ver que ele teve bastante complicação para predizer a classe minoritária, que é quando o cachorro não tá saudável, né? Então ele teve bastante problema em predizer esses casos aqui. Então dá pra ver que o Random Forest, em geral, ele foi melhor, né? Nas predições. E a partir disso eu selecionei o Random Forest como melhor modelo, porque ele teve um melhor desempenho geral aqui nas métricas, né? Apesar de que ele não teve muita diferença estatisticamente com o KNN. E também eu selecionei o Random Forest porque ele, como eu tinha mostrado, tem menos custo computacional menor custo computacional no momento da predição, tá? Então, quando ele vai para produção, vai ser um melhor modelo para utilizar em produção. Mas ele tem um custo maior quando ele é treinado. Então, é por isso que eu acabei selecionando o Random Forest. Então, aqui somente eu fiz esse código para ver quais que eram as variáveis mais importantes no momento da predição, tá? É só algo que eu estava vendo, né? Aqui eu estou colando o modelo. Aqui, se vocês não querem fazer depois tudo deploy com o Docker do modelo, dá para testar o modelo aqui, com esse bloco daqui. E a estratégia de deploy, eu utilizei seguindo esses recursos aqui, especialmente esse daqui, o último. E eu vou mostrar agora como que faz o deploy, né? Aqui eu estou guardando o modelo que vou utilizar depois estou guardando o modelo que vai ser utilizado em produção, né? No deployment. Aqui só estou testando o modelo rápido com esse job lib, com esse daqui dá para fazer um teste rápido do modelo. Aqui estou dando também um teste que eu estou fazendo, mas com um MLEM, que vai ser o que eu vou utilizar para o deploy. E basicamente eu resumi a estratégia de deploy nesse quadro daqui. Então, aqui estão todos os recursos que eu utilizei para treinar, né? A libreria que eu estou utilizando para fazer o deploy vai ser através de Fast API. E eu vou utilizar o Docker para facilitar, né, o uso do modelo em outros dispositivos, em outros computadores. Então, aqui deixei uma guia rápida do que é necessário para acessar o modelo, né? Basicamente, é necessário abrir primeiramente o terminal, rodar essa linha daqui. E uma coisa que eu esqueci de falar, tem que ter o Docker instalado, tá? O Docker instalado e tem que estar aberto também, para funcionar. Uma vez que carrega a imagem do Docker, deixa eu ver, mandando um pouquinho. Aí. Uma vez que carrega, é só acessar esse link daqui. Aí já abre. Então, para fazer a predição, é só entrar nesse predict ou no predict. No predict, ele prediz a variável, né? Ele te dá a classe que foi predita, né? E aqui, nessa seção daqui, você tem a probabilidade de cada classe. Então, aqui é só aplicar entrar de hoje e dá para preencher aqui os valores e ele já faz a predição, tá? Eu não vou fazer porque demora um pouquinho a fazer isso, tá? Então, vou deixar assim. Qualquer coisa, se não tem Docker, dá para fazer também o teste aqui com esses códigos que eu deixei aqui. Com o Joblib, eu recomendo o Joblib porque ele é mais rápido, tá? Mas o outro modelo daqui, o outro recurso, ele é mais adequado para utilizar em API. Pelo menos eu conheço. Eu aprendi a fazer com esse daí, né? Então, basicamente, o projeto é isso. Qualquer dúvida, eu vou ficar... Eu tô atento aos e-mails, né? Eu acho que tá funcionando tudo certo, é só ter Docker e vai funcionar tudo certo o deployment, tá? Essa estratégia que eu fiz, foi mais fácil para mim fazer um deploy de maneira local, mas dá para fazer de forma com GitHub também e deixar todo o modelo assim pronto para ser utilizado com qualquer navegador web. Mas esse daqui é a forma mais rápida e adequada que eu consegui chegar fazendo assim de forma local, né? Essa é a apresentação, muito obrigado por assistir e até mais.